Olá pessoal, o meu nome é Hércules, eu faço parte do time de suporte da ConstruSite Brasil e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a forma de configurar o módulo de opcionais ali na sua loja. Caso você não saiba, os opcionais são campos que você pode habilitar para serem mostrados lá nos detalhes dos produtos, né? Deixando disponível, seu visitante ele poderá preencher ou selecionar algumas opções. Essa ferramenta ela é útil para você que tem ali um produto personalizado, por exemplo, né? E você precisa que o seu visitante forneça algumas informações para a produção daquele produto. E para fazer o uso dessa função, a gente vai precisar ativar aqui o modo avançado. Ativando aqui o modo avançado, ele vai expandir para a gente o menu. Eu vou vir aqui em configurações e aqui em produtos. Clicando em produto, a gente vai precisar ativar então esse primeiro módulo, que seria o módulo opcionais. Seleciono aqui a opção e salvo a informação aqui no final da página. Clico em salvar. Depois de salvo aqui as informações, basta você clicar aqui em produtos e ele vai exibir uma nova opção para você, que seria de opcionais. Caso ele não mostre para você de imediato, é só você estar atualizando a página e estar voltando aqui no menu produtos, opcionais. Clicando aqui em opcionais, ele vai te dar então a opção para você adicionar um novo campo. Aqui no caso, eu separei aqui para a gente um produto que a gente vai utilizar como exemplo, que seria esse par de alianças de ouro aqui. Então a gente acessa aqui no sistema e a gente vai começar adicionando aqui os campos que a gente precisa, né, para que a gente consiga vender aquele produto para o nosso cliente. Então vou clicar aqui em adicionar. Logo em seguida, ele vai exibir aqui para a gente essa janelinha e aqui ele vai exibir para a gente esses campos. Qual será o nome do campo opcional, se será obrigatório ou não e qual o tipo do campo que a gente vai utilizar. Aqui no caso, como a gente está fazendo a venda de um par de aliança, a gente vai precisar da numeração do aro, tanto do feminino, né, tanto do aro masculino. Então aqui no caso, a gente vai precisar adicionar esse primeiro campo, né, para a gente solicitar ali a informação do nosso cliente. Então vou colocar aqui o nome do campo, aro masculino. Aqui abaixo ele terá o campo para selecionar se vai ser obrigatório ou não, eu vou deixar marcado como sim mesmo, e aqui a gente tem os três tipos de campo opcional. A gente tem um tipo de campo de texto, a gente tem um campo de seleção, onde o visitante vai selecionar alguma das opções que a gente vai deixar disponível, ou a gente pode estar deixando também um campo de cor, para o visitante selecionar qual a cor que ele deseja. Utilizando o campo de texto, habilitando essa informação, o visitante ele poderá, em um campo de texto, colocar a informação, né, da numeração do aro dele. Então, a gente pode deixar um campo de texto, mas a ideia aqui seria deixar o campo de seleção, onde a gente vai pré-definir as opções que tem disponível, né, para o visitante selecionar. O campo de texto, ele é utilizado, por exemplo, né, se você trabalha com a gravação de nomes em camisa de times, aí é interessante você deixar o campo de texto. Assim, o visitante, né, ele vai poder colocar ali as informações sobre o nome dele, né, que ele quer que seja gravado na camisa. Obviamente, né, se fosse esse o caso, você teria que deixar aqui um nome bem sugestivo, né, para o seu visitante. Ao invés de aro masculino, você poderia colocar, então, né, se fosse o caso da camisa de time, nome para ser gravado na camisa, né? Então, deixando dessa forma, se fosse esse o contexto, deixaria aqui nome para ser gravado na camisa, e aqui a gente deixa o campo de texto. Assim, lá nos detalhes do produto, o visitante poderia deixar ali o nome que ele quer que seja gravado ali na camisa de time. Como a ideia aqui seria divulgar ali o par de aliança, eu vou deixar como aro masculino mesmo. Como a gente quer deixar então já pré-definido, né, as opções que o visitante vai selecionar, eu vou marcar aqui a opção de seleção. Clicando aqui em seleção, a gente tem aqui então o campo para a gente deixar as opções disponíveis, né? Como se trata ali de aros, a gente vai colocar os aros disponíveis, né, no contexto masculino. Então vou colocar aqui 01,02, 03 e assim por diante. Depois de cadastrado aqui todas as opções disponíveis para o seu visitante, é só clicar aqui em salvar. Como a gente cadastrou aqui o aro masculino, a gente vai adicionar um novo, que a gente vai precisar também do aro feminino. Então vou clicar aqui em adicionar e vou repetir esse mesmo processo. Aro feminino. Assim como no exemplo da camisa de time, a gente vai adicionar aqui também um novo adicional para a gente coletar ali as informações que serão gravadas, né, em cada aliança, tanto da feminina como da aliança masculina. Então vou colocar aqui, por exemplo, gravação, aliança masculina. E como eu disse para vocês,
Vou deixar aqui então o campo como obrigatório e vou deixar como campo de texto. Assim o visitante ele vai poder colocar ali a informação de texto sobre o nome que ele quer deixar gravado ali na aliança. Assim como na gravação masculina, eu deixei também selecionado o campo de texto. Depois de salvo aqui as informações, a gente já deixou então os campos necessários que a gente precisa coletar do nosso visitante para a gente conseguir fazer o envio daquela aliança para ele. Então, para a gente definir, né, esses campos lá no detalhe do produto, porque até então o sistema não sabe em qual produto ele vai adicionar esses campos opcionais. Para isso, a gente precisa indicar acessando os detalhes do produto. Então, basta vir aqui em Produtos, listar produtos. Vou acessar aqui a aliança de ouro, vou clicar em alterar. Acessando aqui então os detalhes do produto, rolando a tela um pouco mais abaixo, ele vai ter aqui essa seção de opcionais. É a partir daqui que a gente vai conseguir indicar para o nosso sistema em qual produto em específico ele vai precisar adicionar os campos que a gente criou. Então vou selecionar aqui aro masculino, aro feminino, né, e as opções de gravação também. Daí é só eu clicar aqui em salvar, que ele já vai salvar as informações. Lembrando, pessoal, que é importante, né, vocês selecionarem ali os campos opcionais somente em produtos específicos, tá? Então, por exemplo, como a gente fez o cadastro da aliança, né, a gente tem aqui outros produtos também. Se eu clicar aqui em listar produtos, a gente tem aqui, por exemplo, um tênis cadastrado, né? Como a gente tem um tênis cadastrado, não faz sentido a gente deixar ali os campos opcionais selecionados para esse produto. Outro detalhe também, né, é que se você já tiver cadastro de diversas alianças, né, de outros formatos, né, e outros nomes, você vai precisar voltar em cada um desses produtos, né, clicando em alterar e selecionar ali os campos opcionais, assim como a gente fez com essa nossa aliança que a gente já tem cadastrado, tá? Então a gente finalizou aqui com o cadastro dos opcionais, agora a gente vai ver como que ficou lá no nosso site. Acessando aqui o site, no cadastro da aliança, ele já exibiu aqui pra gente, olha só, os campos para a gente estar definindo o aro feminino, o aro masculino e os campos para a gente definir a gravação da aliança feminina e a aliança masculina. Lembrando que aqui ele vai mostrar então as opções que a gente cadastrou. Como eu cadastrei de 1 até o 40, ele está mostrando aqui as opções que eu cadastrei lá no sistema. Lembrando, pessoal, um detalhe extremamente importante é que essa configuração ela não altera ali no valor do produto ou no estoque. Tá? Essa aqui seria somente uma configuração onde você consegue definir campos para o seu visitante preencher, né? E você receber essas informações quando for feita ali a compra desse produto no seu site. Tá? E também tem um outro detalhe. Caso a intenção seja cadastrar um outro tipo de par de aliança que tenha um valor diferente, aí é importante você cadastrar o produto e cadastrar ele como uma espécie de variação. Né? Lá nos detalhes do produto, na aba de variação, ele vai ter a opção para você cadastrar as variações e alterar ali o preço e o estoque do produto. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao fim então do nosso tutorial. Caso vocês tenham alguma dúvida em alguma das partes desse processo, você pode estar acionando a gente ali do suporte. Pode ser por ligação, por e-mail ou pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, pode contar com a gente.